A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. Que Deus abençoe as nossas vidas. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Você que chega agora, querido e amado irmão, neste canal, um forte abraço, um muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Querido e amado irmão, estamos hoje iniciando a leitura do livro de 1 Reis e nós vamos falar da velhice de Davi no primeiro capítulo, né? Capítulo 1 de 1 Reis. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrando em dias, cobriram-no de vestes, porém não o aquecia. Então disse-lhe os servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. E buscaram, pois, todo o termo de Israel, uma moça formosa, e acharam a Abisaque e a Sumanita. A moça formosa acharam e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel. E convidou a todos seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e diz-lhe: não jurastes tu, rei meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. Entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a suanita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens?
E ela disse: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim. Ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina. E agora, o rei meu senhor, tu não o sabes? E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância e convidou todos os filhos do rei, Abiatar o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas teu servo Salomão não convidou. Porém o rei, o meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares que se assentará sobre o trono o rei, meu senhor, depois dele. Do outro modo sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com os seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os pecantes. Estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei meu senhor, dissestes tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e Abiatar o sacerdote. Eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Abinaia filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor, por acaso? E não fizeste saber o teu servo quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me Betseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou ao rei e disse: Vive o Senhor, qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor teu Deus de Israel, dizendo: Certamente meu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no trono em meu lugar. Assim farei o dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir meu filho Salomão na mula, que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e darei: Viva rei Salomão! Então subirei após ele e virá e se assentará no meu trono. Ele reinará no meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei do meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o meu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Abenaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e o ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegravam-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor terá retiniu.
E ouviu Adonias a todos os convidados que estavam com ele, que tinha acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: porque há tal ruído na cidade alvoroçada. Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor rei Davi constituiu o rei Salomão. E o rei enviou com ele Zadok, sacerdote, e a Natã, profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei a Giom, e dali subiram alegres. E a cidade estava alvoroçada, e este o clamor que ouvistes. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso Senhor. E o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos ouvissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi a seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, ó rei Salomão, que não matarás seu servo à espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer ao altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão disse: vai para a tua casa. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Assim a gente inicia a história de Salomão, tá, querido? E filho do rei Davi, né? E vai ser uma história muito abençoada. Espero que vocês acompanhem todas as leituras, para que Deus venha trazer mais motivação, para que Deus venha acrescentar mais fé no coração de cada um. Amém? E eu fico por aqui e nós vamos fazer a oração da fé.